A paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. E hoje daremos início à lição de número 6, que tem por título O Pecado da Rebelião. Texto do dia. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Isso é o que foi dito para Saul, quando ele se rebelou contra Deus. Síntese. A rebelião à hierarquia, notadamente aquela firmada por Deus, instala o caos e faz os melhores projetos sucumbirem, ou seja, ir por água abaixo. E concernente ao pecado da rebelião. Primeiramente, você sabia que rebelião é pecado? Sim ou não? E para quem já sabia que rebelião é pecado? O que nós sabemos concernente à rebelião? Ou melhor, o que nós sabemos concernente ao pecado da rebelião? Algo muito óbvio é que o pecado da rebelião é desconhecido por muitos. Há muitas pessoas que não sabem que rebelião é pecado. E o pecado da rebelião é praticado por alguns. Inclusive, há pessoas que praticam isso e não sabem o que é pecado. Mas o que nós temos a destacar é isso. E esse pecado tem perdão. Está escrito lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, que o Senhor perdoa o pecado da rebelião. Ok? Vamos prosseguir a lição. Introdução. Números capítulo 13 narra a respeito da derrocada espiritual e social da geração de escravos hebreus que saíram do Egito, a qual preferiu em seus corações retornar à vida de escravidão debaixo do jugo de Faraó. Bom, concernente a isso, a retornar à vida de escravidão, nós vimos isso na aula passada, lição de número 5, a qual falou que aquele povo voltou ao Egito em seus corações, ok? Vamos continuar. Os israelitas demonstraram seu grave sentimento de submissão, fator decisivo para que não entrassem em Canaã. Todas as vezes que o povo de Deus se insurgiu contra a sua liderança espiritual, a qual era fiel ao Senhor, que liderança espiritual era essa? Moisés, que era um homem fiel ao Senhor, ok? As consequências foram trágicas. O pecado da rebelião, Deus disse que é como o pecado de feitiçaria. Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque o rebelde, assim como o feiticeiro, busca alcançar o fim pretendido, independentemente da vontade do Senhor. Acha que os fins justificam os meios e por isso realiza qualquer conduta para ter o que deseja. Aqui está a explicação bem elaborada pelo comentarista da revista, explicando o porquê o pecado da rebelião é que nem o pecado de feitiçaria. Traduzindo, o que o feiticeiro e o rebelde têm em comum é essa obsessão em alcançar o que ele quer, independente do que ele tenha que fazer. Vamos pensar que nem um rebelde. Eu sou filho de Deus, sei que Deus tem um plano para minha vida, mas eu quero alcançar lugar X. Então eu não tô nem aí pro que Deus tem para minha vida, eu não tô nem aí que eu vou ter que derrubar, que eu vou ter que passar por cima. Eu quero chegar no lugar X, independente do que eu tenha que fazer. Esse é o pensamento de uma pessoa rebelde, de uma pessoa que é rebelde e também pensa que nem um feiticeiro. Ele faz o que tiver que fazer para alcançar o seu objetivo. Introdução. Lá no finalzinho vai falar assim: após o pecado em Cádiz, os hebreus desencadearam outras revoltas, e o resultado em todas elas foi tristeza, morte e luto. Poderia ter sido diferente, pois bastava somente obedecer. E aí, nos tópicos, nós iremos ver como é que aconteceu o que essa introdução nos relata. O pecado em Cádiz e as revoltas que os hebreus desencadearam, e a consequência para todas elas foi tristeza, morte e luto. Tópico de número 1, um povo de dura serviço. Subtópico de número 1, inveja na família do líder. Nós veremos aqui no subtópico de número 1, inveja na família do líder. Líder esse que era Moisés, e a inveja em sua família vinha de seus próprios irmãos, Arão e Miriam.
E para deixar mais interessante essa história, se você quer saber mais detalhes sobre essa história, por favor, abra sua Bíblia em Números, capítulo de número 12. Lá vai falar dessa história todinha. Então, resumindo, Arão e Miriam falam contra Moisés, Deus ouve aquilo que Arão e Miriam falou, e aí, qual a consequência para o que eles falaram, que foi algo grave diante dos olhos de Deus? Demonstrou aí submissão deles para Moisés, que era o seu líder. Qual foi a consequência de tudo isso? Miriam ficou leprosa e Arão foi o mais esperto dessa história. Por quê? Eles falando contra Moisés, Moisés quieto, vai falar lá em Números 12 que ele era o homem mais manso daquela época. E se a gente for ler na narrativa na Bíblia, vai falar que ele ficou quieto. Então Arão e Miriam falando contra ele, Deus ouvindo, Moisés quieto, e foi tão grave que Deus resolveu se manifestar. E se manifestou de que forma? Colocando lepra em Miriam. Então Miriam se achou leprosa e Arão foi mais esperto, porque ele viu que a sua irmã ficou leprosa e já falou na hora: meu Deus, me perdoa. A gente falou besteira. Nas minhas palavras, é claro. Na Bíblia vai estar escrito assim: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Arão reconhece. E por esse reconhecimento, ele não se acha leproso, somente Miriam que fica leprosa. Então aqui no subtópico de número 1 vai falar da inveja que existia na própria família do líder Moisés. Manifestada essa inveja por Arão e Miriam. A revista, ela tem uma aplicação para este momento da história em que Miriam ficou com lepra. E a revista vai falar assim: muitas pessoas têm ficado leprosas porque levantam oposições injustas contra seus líderes, como foi o caso de Miriam, enquanto eles estão agindo no centro da vontade de Deus. Há uma verdade inexorável: quem desatende ao princípio da autoridade e submissão será quebrado por Deus. Então cuidado, se você é uma pessoa que não é submissa ao seu líder, se não respeita a autoridade dele, pelo contrário, você levanta calúnias contra o seu líder ou você bate de frente com ele, cuidado, porque fala aqui que quem desatende ao princípio da autoridade e submissão será quebrado por Deus. Cuidado, para você não ser quebrado por Deus. Subtópico de número 2, teimosia. Vai falar aqui no subtópico de número 2 que após eles receberem uma sentença, o Senhor determina que eles voltem pelo caminho do Mar Vermelho. Primeiramente, que sentença foi essa? A sentença de que nenhum daquela geração iria herdar a terra prometida. Lembra daquele episódio dos 10 espias? Isso tudo foi dito na aula passada. Se você ainda não viu a aula passada, a lição de número 5, clica aqui nesse card aqui em cima, ok? Voltando. Que sentença foi essa? A sentença de que eles não herdariam a terra prometida, de que a herança da terra prometida passaria para a geração futura. E aquela geração não somente perderia o direito da terra prometida, de herdar a terra prometida, mas também morreria no deserto. O próprio Deus disse isso àquele povo. Então o Senhor dá ordem para que eles voltem pelo caminho do Mar Vermelho. E como nós, da atualidade, sabemos disso, que aquele povo andou em círculos pelo deserto. Então o povo andou em círculo e isso tudo começa por aquele fato de que eles estavam quase para entrar na terra prometida, mas não entraram por causa da incredulidade daquele povo. A incredulidade daqueles 10 espias que espalharam essa incredulidade pelo arraial. E o povo, infelizmente, caiu nessa. Então, perderam o direito da possessão da terra prometida. E aí, nesse subtópico de número 2, que tem por título teimosia, vai falar que aquele povo, Deus mandou eles voltarem pelo caminho do Mar Vermelho. E aquele povo foi teimoso, não quis voltar pelo caminho do Mar Vermelho. O que eles fizeram? Não, Moisés, não vamos voltar pelo caminho do Mar Vermelho. A gente vai pra guerra, a gente vai lutar. E aí vai falar assim na revista, que os hebreus, com soberba, resolveram desafiar Moisés e o próprio Deus e partiram para a guerra. E aqui vai falar que foram fragorosamente derrotados. Ou seja, não era para ir para a guerra, mas aquele povo foi desobediente. Por isso que eles perderam, foram derrotados. Agora, se eles tivessem ido com a bênção de Deus, eles teriam sido bem-sucedidos, teriam ganhado. Mas não foram com a bênção de Deus. Pelo contrário, não era para eles ir. Deus não autorizou eles irem.
mas eles resolveram desobedecer Moisés e Deus. Então, como consequência, foram derrotados. E vai falar aqui fragorosamente. O que significa essa palavra? Fragorosamente. A palavra fragorosamente vem da palavra fragorosa e quer dizer algo que tem forte repercussão. Ou seja, como se não bastasse eles perderem a batalha, perderem a guerra, eles foram derrotados e essa derrota teve grande repercussão. Que coisa feia. Isso tudo porque desobedeceram a ordem de Deus. E além dessa batalha vergonhosa e com forte repercussão, a revista vai falar o que motiva uma rebelião. A opinião própria deles, o desejo vaidoso. Então eles entraram na rebelião. Eles foram qualificados como rebeldes. Por quê? Porque um rebelde, para ele não interessa o que Deus está falando, interessa a vontade dele. Então vamos usar o exemplo aqui bem claro. Eu sirvo a Deus e Deus me manda ir lá para o Rio de Janeiro, mas eu não quero ir para o Rio de Janeiro, eu quero ir para o Amazonas. E eu tô nem aí pro que Deus está falando, eu vou para o Amazonas, pronto e acabou. Eu estou sendo rebelde para com Deus. E o que motiva essa minha rebelião é o meu desejo, é a minha vontade, não a vontade de Deus, que nesse exemplo é que eu vá para o Rio de Janeiro. Isso é o que um rebelde faz. Ele não quer saber da vontade de Deus e despreza essa vontade. E o que nós temos a destacar aí? Nós que somos cristãos, nós temos que saber a vontade de Deus para nossas vidas. Independente seja qual for essa vontade, nós iremos cumpri-la. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Por mais que eu ache que aquilo está sendo ruim, vai dar errado. Não vai dar errado. Vai dar tudo certo. Vai prosperar. Siga a vontade de Deus que sua vida será próspera. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós achamos que ir para Amazonas é o melhor pra gente, quando Deus na verdade aponta para nós irmos para o Rio de Janeiro. E aí, cabe a você, nos dias de hoje, decidir. Você vai seguir a vontade de Deus ou não vai seguir a vontade de Deus? Lembrando que nós, com nossos olhos humanos, nós vemos aquilo que está na nossa frente, aquilo que é temporário. A gente não sabe o que irá acontecer amanhã, o que vai acontecer lá na frente. Mas Deus, com sua infinita misericórdia e onisciência, Ele tem uma vontade para nós. Essa vontade é o melhor. Por quê? Porque Deus, Ele não só vê o que está acontecendo hoje, mas viu o que aconteceu lá no passado. E o melhor, Ele vê o que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Algo que você hoje em dia nem pensa. Ele já sabe que vai acontecer. Por isso, hashtag fica a dica, siga a vontade de Deus para a sua vida. Ou procure segui-la. Então aqui no subtópico de número 2, nós vemos que o que motivou a rebelião daquele povo foi a sua própria opinião. Eles não davam ouvidos para ninguém. O que importava era a opinião deles. Vai falar aqui, no finalzinho deste subtópico, triste desfecho para quem poderia ter sido vitorioso. Realmente foi um triste desfecho, mas foi uma consequência do que eles escolheram. É a vida. Subtópico de número 3, murmuração. Vai falar aqui que os atos de rebeldia do povo continuavam acontecendo. E como consequência dessa rebeldia, dessa rebelião no meio do povo, enquanto houvesse rebelião, haveria pessoas morrendo por conta dessa rebelião. Vai falar aqui que morria no deserto os desobedientes, os que não obedeciam a Deus. Logo, se você não obedece a Deus, você está se rebelando contra Deus. Então, o preço que você vai pagar por isso vai ser a morte. Nada mais, nada menos do que a morte no deserto. Aí aqui vai narrar dois acontecimentos, ou melhor, duas histórias de insubmissão. A primeira é em Números capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 5, e a segunda é em Números capítulo 21, versículos 4 e 5. São duas outras histórias que falam de insubmissão.
A primeira, que está em Números capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 5, é aquela passagem que fala que Moisés era para ele falar para a rocha, porém Moisés bateu na rocha. E por que isso aconteceu? O povo murmurou tanto, reclamou tanto, que Moisés acabou ferindo a rocha. Que Moisés perdeu o bom senso e feriu aquela rocha, quando na verdade era para ele falar para aquela rocha. E o segundo exemplo que nós temos aqui de história de insubmissão está em Números capítulo 21, versículo 4 e 5. Esta passagem fala sobre a serpente de bronze. Se você ainda não leu esta passagem na Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Números capítulo 21, versículos 4 e 5. Vai falar sobre a serpente de bronze. E o povo desprezou o maná que caía do céu. E além de desprezar o maná que caía do céu, a comida que caía do céu, eles reclamaram. E por consequência disso, Deus mandou ali umas serpentes no deserto dar umas mordidas neles. Essas mordidas tinham veneno, uma substância que fazia com que aquele povo, uma hora ou outra, parecesse no deserto. Ou seja, eles eram mordidos por serpentes e iriam morrer, porque aquela mordida era venenosa. Tinha uma peçonha, um veneno naquela mordida daquelas serpentes. E aí é a história da serpente de bronze, que você já deve conhecer. Eu não irei terminar de relatar aqui para vocês. Se quiser saber mais sobre a serpente de bronze, vai lá em Números capítulo 21 e dá uma lidinha, ok? Então esse foi os 2 registros de histórias de insubmissão. Tópico número 2. Líderes em conflito. Isso mesmo que você ouviu, conflito entre líderes. Subtópico de número 1, insubmissão e desrespeito. Vai falar aqui que 3 homens influentes, Corá, Datã e Abirão, reuniram 250 homens e manifestaram ali a sua insubmissão. De que forma? Fazendo divisão no meio do povo. E sabe qual foi o resultado para isso? Eles foram exterminados. Já dei spoiler aí do fim, né? Mas vamos ver o que aconteceu. Bora para a revista. A revista vai falar assim, que eles queriam fazer uma divisão no meio do povo. O resultado da rebelião foi, eles foram exterminados pelo Senhor. Esse subtópico de número 1 não vai falar realmente o que aconteceu. O que aconteceu eu vou falar agora para vocês. Mas só falam que reuniram 250 homens. Aqui na revista vai falar assim, eles tinham uma grande liderança. Aí a referência é Números capítulo 16, do 2 ao 4. E lá em Números capítulo 16, do 2 ao 4, vai falar sobre estes 250 homens. Corá, Datã e Abirão reuniram porque, como eles já tinham uma indignação ali acumulada, eles resolveram manifestar nesta feita. E como se não bastasse manifestar só eles 3, eles já eram homens influentes. Eles 3 estavam indignados, eles 3 se manifestavam. Que nada, eles reuniram 250 homens que também se encontravam inconformados, que também se encontravam na mesma situação que eles e resolveram desrespeitar ao que? A liderança. E por que o tópico de número 2 tem por título líderes em conflitos? Por quê? Porque é um conflito entre líderes. Datã, Corá e Abirão, os 3 eram homens influentes e levitas. Os 3 eram levitas, ou seja, eles prestavam serviço ali na casa do Senhor. Mas por que eles resolveram se rebelar? Um dos motivos foi que eles questionaram o porquê Arão era o sacerdote. Porque vocês sabem, né, pela história, que só iria ser sacerdote aqueles que fossem da linhagem de Arão. Agora, levita, qualquer um da tribo de Levi podia ser levita. Só que esses 3, além de serem levitas, não se contentava com somente ser levita, queria ser sacerdote. E como é que nós sabemos dessa história? Bora lá. Aqui em Números capítulo 16, no versículo de número 10,
nós veremos o motivo pelo qual Datã, Corá e Abirão reuniram 250 homens para se rebelarem. Que motivo foi esse? Eles eram levitas e ainda queriam sacerdócio. Não basta ser levita, eles querem o sacerdócio. Vamos ver o que fala em Números capítulo 16, versículo 10. E te fez chegar Corá e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? E só poderia ser sacerdote quem fosse da linhagem de Arão, quem fosse da descendência de Arão. Então, nesta feita, eles reúnem 250 homens. Corá fala que eles já são santos e manda cada homem ali pegar e acender, pegar um incensário. E aí, Corá manda esses homens acenderem um incensário e fala que eles já são santos. E aí, cada um acendeu seu incensário e ainda desafia. Ele fala assim: basta, pois toda a congregação é santa, e cada um deles é santo. O Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltei sobre a congregação do Senhor. E aí Moisés, tendo ouvido, caiu com o rosto em terra, e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Qual foi a reação do Senhor? A partir do versículo de número 20 nós veremos. E tem uma epígrafe bem interessante. Os rebeldes foram castigados. Aí vai falar naquilo que eu já falei para vocês, que o Senhor manda eles se afastar de tudo, aquilo que era de Datã, de Corá, de Abirão, de cada um daqueles que se rebelaram, e eles foram exterminados porque Deus mandou a terra se fender, a terra abrir, engolir eles, com suas famílias, com seus pertences, e assim em diante. O subtópico de número 2 vai falar sobre o memorial dos rebeldes. O Senhor tomou aquela medida para com os rebeldes, castigou eles e mandou que construíssem um memorial. Memorial em homenagem aos rebeldes. Porém, uma homenagem que não foi boa, uma homenagem ruim. Por quê? Era para todo aquele que olhasse, se lembrasse que morreram ali pessoas que se rebelaram contra alguém que Deus escolheu. E se alguém que Deus escolheu foi Arão. Vai falar na revista assim: para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Por quê? Porque acender incenso perante o Senhor era a função de um sacerdote, não de um levita. Porém, só iria ser sacerdote quem fosse da linhagem de Arão. Então não adiantaria ele e seu grupo rebelde acender incenso. Eles nem poderiam fazer isso, mas eles fizeram e tiveram como castigo a morte para sua rebeldia. Então Deus manda erguer o memorial para os rebeldes, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão acenda incenso perante o Senhor, porque não pode. Vai falar um pouquinho mais abaixo assim: que o memorial serviria para que os filhos de Israel, e não apenas os levitas, não se esquecessem disso. Disso o quê? Que só caberia o ministério sacerdotal somente aos descendentes de Arão. Tópico de número 3. O castigo dos inconformados. Algo que nós temos a destacar é que a rebelião, ela é contagiosa. Ela pode começar por 1, 2 ou 3 pessoas, mas uma hora ou outra vai ter um número de adeptos maiores. É algo contagioso a rebelião. Nós vemos a rebelião que aqui começou por Datã, Abirão e Corá. Mas eles 3 conseguiram arrastar 250 homens. Ou seja, é algo ruim, porém é algo contagioso, a rebelião. E essas pessoas que se juntam são pessoas inconformadas com o quê? Com o sistema, com os líderes, com qualquer coisa. Elas só precisam de um pretexto para manifestar essa rebelião. Vou falar aqui no subtópico de número 3 que o povo no dia seguinte quis eliminar a liderança por conta do dano que o Senhor causara. Lembra que o Senhor mandou abrir a terra e engolir aquelas pessoas que se rebelaram? Então, o povo não gostou disso que aconteceu e resolveu descontar isso tudo no dia seguinte na liderança. Resolveu acabar com a liderança por conta daquilo que aconteceu, sendo que não foi a liderança que fez, foi Deus que fez. O povo, então, eles
estavam inconformados, porque a terra abriu e engoliu aqueles rebeldes. E o povo então se encontra inconformado e desconta isso tudo na liderança. Mas quem fez a terra abrir não foi a liderança, foi o próprio Deus que fez a terra abrir. E o mesmo Deus que fez a terra abrir matou mais 14.700 pessoas. Como aconteceu isso? O povo, no dia seguinte, se mostraram inconformados com o que aconteceu. Começou ali toda uma expressão deles. Eles se expressaram porque estavam inconformados. E aí, Arão e Moisés começam já a interceder. Vai falar aqui que eles foram buscar a Deus intercedendo. E buscaram a Deus, intercederam, mas Deus não deixou isso passar a limpo. Matou 14.700 pessoas. E 14.700 pessoas, a revista vai deixar bem claro aqui que só não foram mais porque Moisés e Arão apaziguaram a justiça de Deus. Senão Deus tinha matado muito mais pessoas. Por conta do quê? Por conta dessa inconformidade com pessoas que deram um mau exemplo, com pessoas ruins, que tiveram ali o que mereceram, que foi Datã, Corá e Abirão, ok? O subtópico de número 3 vai falar assim: é inacreditável como há pessoas que, sem temor, quebram o princípio da autoridade e submissão contra um homem de Deus e ainda justificam que realizaram algo politicamente correto. Erram porque não conhecem as Escrituras. As regras que regem a liderança espiritual estabelecidas por Deus são exclusivamente dele e são relacionadas com a sua escolha soberana. A revista falou sobre as regras que regem a liderança espiritual são estabelecidas por Deus. Ou seja, toda a liderança, independente das regras que eles colocam, como foi Deus que permitiu que eles pegassem aquele cargo, aquela função, todas as regras que eles colocarem está sob o comando de Deus, está sob o domínio de Deus. Vai deixar aqui um exemplo também a revista, um exemplo bem da hora pra gente, que é a história de Ana. Quando Ana vai ao templo orar e o profeta ele olha pra ela e pergunta se ela já está embriagada aquela hora da manhã, ela poderia reagir como? Ela poderia desacatar aquele líder, desacatar aquela autoridade, ou falar: você tá maluco? Você acha que eu vou beber uma hora dessa? Mas ele falou, perguntou se ela estava bêbada aquela hora da manhã, porque ela estava orando ali com o seu espírito angustiado, e era costume também daquele povo beber vinho. Então, logo, se você bebia excessivamente, você estaria bêbado, embriagado. Como não foi o caso de Ana. Mas o profeta Eli, por conhecer o costume daquele povo, por saber que o povo bebia vinho, e se bebesse demais estaria embriagado, ele viu aquela mulher no templo, com os lábios mexendo que não parava, porque ela estava orando, ela estava suplicando ao Senhor. Ele: eita, essa mulher está embriagada. Mas Ana não estava embriagada. E é interessante ver nisso a resposta de Ana para o profeta Eli. Ela poderia ter desacatado ele, desrespeitado o líder, mas ela não desrespeitou. Ela agiu sabiamente e respeitosamente. Ela, sabendo que ele era um líder, ela não se pronunciou a Eli com palavras de desrespeito. Não, ela falou que somente estava orando e pedindo algo. E aí, nós vemos pela narrativa bíblica que o profeta Eli ainda abençoa Ana e fala que Deus conceda aquilo que ela está pedindo. Se você ainda não leu essa história, vai lá em 1 Samuel, capítulo de número 1, do versículo 13 ao 20. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos seguir o exemplo de Ana concernente ao tratamento para com os nossos líderes. Agir respeitosamente. Tópico de número 3, Deus mostra a sua vontade. Subtópico de número 1, Deus firma a liderança. Aqui no subtópico de número 1, Deus determina que cada cabeça da casa de seus pais, ou seja, cada representante da tribo, peguem uma vara e vão até a tenda da congregação. Cada um vai pegar uma vara. E Arão também ia pegar essa vara. Vai falar aqui, Deus firma a liderança. Neste subtópico, Deus firma a liderança de Arão. Como é que ocorreu isso? Todos ali iriam pegar uma vara e ir até a tenda da congregação, e a vara daquele que florescesse iria mostrar que o Senhor estava com ele, ou seja, ele era o escolhido. Então só iria florescer a vara do escolhido. Subtópico de número 2, Deus honra o líder. Nesta altura nós já estamos em Números capítulo 17, versículo 8, onde vai falar que a vara de Arão floresceu e as outras varas permaneceram mortas.
Você vai encontrar isso na Bíblia como a vara de Arão floresceu, ou o bordão de Arão floresce, algo assim. Mas o que nós temos que destacar é que a vara dos outros não floresceram e a vara de Arão floresceu. E aqui foi uma forma de Deus prestigiar Arão. Por quê? Porque ele era um líder fiel e servia fielmente. Ele era um sacerdote. Ele era o sumo sacerdote, o sacerdote-chefe, e servia fielmente. Então Deus resolve aí prestigiar o líder Arão, mostrando que ele sim é o escolhido e os outros não são. E como Deus mostrou isso? Através da vara de Arão que floresceu. No subtópico de número 3, tem por título Deus protege o líder. Nessa altura nós já estamos em Números capítulo 17, versículo 10. Que Deus dá a ordem para guardar a vara de Arão que floresceu dentro da Arca da Aliança. E isso não era algo qualquer. Só vai lá, pega, guarda. Não, isso ia servir de sinal. Isso iria servir de representação para os filhos rebeldes, para que eles não morressem. Vai falar aqui na revista assim: o Senhor com isso estava protegendo o sacerdote Arão, de maneira que pudesse exercer o seu ministério. Com isso o quê? Provando para todos que a vara daquele que floresceu, que foi a vara de Arão, era a vara do escolhido, e que Arão era o escolhido. Não importa o que o povo fizesse para tentar ser sacerdote também, ou não importa do que o povo falava. Deus provou ali, mostrou no meio de todos que Arão era o escolhido. E Deus fez justamente isso acontecer para que Arão pudesse desenvolver seu ministério sem nenhuma interferência. Vai falar aqui no final deste subtópico que Arão deveria saber que a vida não seria fácil, mas Deus estava com ele, protegendo-o e projetando-lhe um futuro brilhante. Esse é o destino de quem serve a Deus fielmente, ser mais do que vencedor, porque ele já venceu o mundo. Concluindo a lição de hoje, os ministérios de Moisés e de Arão foram marcados por muitas rebeliões, mas o Senhor sempre os honrou e protegeu. Talvez em algum momento tenha surgido no seu coração algum sentimento de rebelião contra alguma autoridade espiritual constituída por Deus, como ocorreu com Corá, Datã e Abirão. Se isso aconteceu, arrependa-se, peça perdão a Deus e retorne à plena submissão de Cristo. E essa foi a lição de número 6, o pecado da rebelião. Conhecido por muitos, praticados por alguns, mas não deixa de ser pecado. E se você não sabia que rebelião era pecado e descobriu nesse vídeo, compartilha aí com um amigo para ele saber também que é pecado. Mas é um pecado que há perdão. Deus perdoa a pessoa rebelde. O pecado da rebelião, Deus perdoa. Base para isso, Miqueias capítulo 7, versículo 18. Essa foi a lição de número 6, o pecado da rebelião. Até a próxima lição, lição de número 7, que tem por título Os Perigos do Deserto. Deus abençoe.